Você fica bem informado do que acontece no Rio Grande do Norte e no Brasil. No ar, Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim. Maricampo. Marcílio Dantas. Muito bom dia, 7h02. Começa a partir de agora mais um Jornal Maricampo. Você amanhecer o dia muito bem informado hoje, sexta-feira. Vamos juntos com todas as notícias para você ficar bem informado nas primeiras horas desta manhã de sexta-feira. Superintendência Otávio Lamartine, supervisão técnica Andreville Ferreira, moderação Marcos Brito. Vamos juntos com todas as notícias a partir de agora. Maricampo. No ar, Notícias Rádio 2, a sua plataforma de conteúdo. Entre as 10 maiores atrações do Brasil procuradas por turistas de fora, 5 estão no Rio de Janeiro. É o que mostra um ranking divulgado na 6ª edição da revista eletrônica Tendências do Turismo. A publicação é elaborada pelo Ministério do Turismo em parceria com a Embratur. Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Maracanã, Parque Lage e Museu do Amanhã são as atrações mais procuradas pelos turistas do exterior. Mas também a Pedra do Sal, que não aparece na lista oficial, foi o atrativo com o maior número de buscas em todo o país. Entre os 10 primeiros lugares estão ainda as Cataratas do Iguaçu, no Paraná, Lençóis Maranhenses, Chapada Diamantina e Pelourinho, na Bahia, e Avenida Paulista, em São Paulo. A revista eletrônica reúne artigos e publicações de portais de notícias e consultorias e faz análises sobre as principais tendências de viagens do ano. O mapeamento dos 10 locais mais procurados pelos turistas é realizado com base em dados da SimilarWeb. A ferramenta analítica mede o tráfego gerado nas páginas da internet e aplicativos. Ainda de acordo com o ranking, o Rio foi considerado o melhor destino de inverno para nômades digitais, que são aquelas pessoas que trabalham remotamente. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Empréstimo consignado para quem é CLT tem início nesta sexta-feira. A nova modalidade foi lançada pelo governo federal para quem tem carteira assinada. Ela permite que trabalhadores do setor privado contratem crédito com desconto direto na folha de pagamento, sem precisar de convênio com bancos e empresas. O limite de comprometimento da renda é de 35% do salário e ainda é possível usar até 10% do saldo do FGTS e 100% da multa rescisória como garantia, com taxas de juros menores. As ofertas disponíveis podem ser consultadas nos bancos participantes. A simulação e a contratação do crédito são feitas pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Pela plataforma, o trabalhador compara as taxas de juros e condições oferecidas pelas instituições financeiras. Mesmo quem está com o nome sujo pode contratar empréstimo consignado, mas é importante avaliar as condições oferecidas por cada banco e garantir que o desconto no salário não comprometa o orçamento. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Carros voltam para a pista neste fim de semana para a segunda etapa do Mundial de Fórmula 1. A largada para o Grande Prêmio da China está marcada para a madrugada de sábado para domingo, 4 da manhã, no horário de Brasília. As atenções, assim como foi no fim do ano passado, estarão voltadas para a disputa entre Lando Norris e Max Verstappen.
O holandês da Red Bull conquistou seu quarto título em 2024. Porém, ao chegar em segundo na abertura dessa temporada, na Austrália, no último fim de semana, ele viu Norris, da McLaren, que venceu a prova, assumir a liderança do Mundial. Verstappen ocupava o primeiro lugar na classificação da Fórmula 1 há quase 3 anos, desde maio de 2022. Com a piora do carro da Red Bull e a melhora da McLaren, o holandês sabe que terá que suar na atual temporada para conquistar o Penta. O GP da China contará com a primeira corrida sprint do ano, de sexta para sábado, à meia-noite. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Pegar dinheiro emprestado está mais caro no país. A taxa média de juros cobrada do brasileiro subiu em fevereiro para 121% ao ano. Quer dizer que no caso de uma compra de R$500, por exemplo, a pessoa pode pagar no fim das contas R$ 1.100 em um parcelamento de 12 meses. R$500 daquele produto que foi comprado e 600 só de juros. Os dados são da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, a ANEFAC. O aumento dos juros é consequência das várias altas da taxa Selic anunciadas pelo Banco Central. O custo para pegar dinheiro emprestado, porém, varia entre as 6 modalidades de crédito analisadas. Para quem vai trocar de carro, por exemplo, a taxa é menor, 27% ao ano, no caso do CDC. Já o grande vilão é o cartão de crédito. Quem paga só uma parte do valor da fatura e deixa o restante mais para frente tem que encarar juros de 438% ao ano. Também foram analisados empréstimos pessoais com bancos, com taxa média de 57% ao ano, com financeiras com taxa de 126%, juros do comércio no crediário com taxa de 85% e o cheque especial com juros de 148% ao ano. Da Rádio 2, Humberto Ferreira. Novo leilão da Receita Federal oferece 200 lotes com diversos itens a preços acessíveis. São mercadorias apreendidas ou abandonadas. Entre os produtos, há óculos de realidade virtual, notebooks, smartphones, painéis solares, tablets, videogames, peças de vestuário, calçados e bolsas. O leilão vai ser realizado de forma eletrônica e podem participar pessoas físicas e jurídicas. As propostas devem ser feitas a partir das 8 da manhã de segunda-feira, 24 de março, e seguem até às 6 da tarde do dia 27. Os lances podem ser feitos para os lotes fechados. Cada um engloba vários itens. Entre os mais baratos está um de R$ 100 com caixas de papelão, acessórios de pesca e uma jaqueta jeans, por exemplo. E entre os mais caros há um de 10 milhões de reais. Há várias opções. No lote 87, a pessoa pode adquirir uma bicicleta com lances a partir de R$ 250. Todos os produtos podem ser conferidos pessoalmente até 26 de março nas cidades de Araraquara, Barueri, Campinas, Guarujá, Guarulhos, Jacareí, Santos, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo e Suzano, por meio de agendamento. Bens arrematados por pessoa física não podem ser vendidos. Mais informações podem ser obtidas no site do Centro Virtual de Atendimento, que é o cave.receita.fazenda.gov.br. Da Rádio 2, Fabiola Altran. O setor de planos de saúde registrou lucro bilionário em 2024. De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, as operadoras registraram entre janeiro e dezembro do ano passado lucro líquido de 11 bilhões e 100 milhões de reais. A cifra representa um aumento de 271% na comparação com 2023 e é um resultado que supera a soma do lucro obtido em 2021, em 2022 e em 2023. Ainda de acordo com a agência, esse valor de lucro líquido, 11 bilhões e 100 milhões de reais,
corresponde a cerca de 3,16% da receita total acumulada em todo o ano passado, que foi de aproximadamente 350 bilhões. Em outras palavras, a cada R$ 100 pagos pelos usuários, R$ 3,16 foram lucro para as operadoras de saúde. Os dados mostraram que as operadoras médico-hospitalares, que são o principal segmento do setor, impulsionaram o resultado positivo, somando lucro líquido de 10 bilhões e 200 milhões. Em relação à sinistralidade, que é o principal indicador que explica o desempenho operacional das operadoras médico-hospitalares, o relatório da ANS mostra que o índice ficou em 82,2% nos últimos 3 meses de 2024, queda de 1,5 ponto percentual em relação ao índice registrado no último trimestre de 2023. Significa que a cada R$ 100 pagos de mensalidade no período analisado, R$ 82,20 foram usados para pagar as despesas assistenciais. Foi a menor sinistralidade registrada em um quarto trimestre desde 2018. Da Rádio 2, Milena Abreu. Brasil sobe 8 posições na lista de países mais felizes do mundo. Pelo 8º ano seguido, a Finlândia é a nação que ocupa o primeiro lugar. O ranking da felicidade é publicado todos os anos pela Organização das Nações Unidas. O levantamento é feito em parceria com o Instituto de Pesquisa Gallup e a Universidade de Oxford, no Reino Unido. São levados em conta 6 fatores: Produto Interno Bruto per capita, expectativa de vida saudável, apoio social, sentimento de liberdade, de generosidade e percepção de corrupção. O Brasil ficou na posição de número 36 e se tornou o país sul-americano mais bem colocado, atrás somente do Uruguai, que está na colocação de número 29. Costa Rica e México entraram pela primeira vez no top 10 da lista. Dinamarca aparece em segundo lugar, seguida de Islândia, Suécia e Holanda. Estados Unidos ficou na posição de número 24, é a pior colocação para o país desde 2012. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Um levantamento da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, feito a pedido do jornal O Estado de São Paulo, revela que os supermercados brasileiros não estão conseguindo preencher postos em 8 das 10 ocupações essenciais do setor. Juntas, as funções com mão de obra escassa respondem por cerca de 70% da força de trabalho dos supermercados. De acordo com o levantamento, as 8 funções para as quais está difícil encontrar trabalhadores são operador de caixa, padeiro, açougueiro, embalador, repositor de mercadorias, atendente de loja, vendedor e auxiliar de serviços de alimentação. Entre as principais causas que contribuem para esse cenário, segundo a CNC, está a baixa taxa de desemprego. A população desocupada no Brasil atingiu níveis historicamente baixos. Foi de 6,5% no trimestre de novembro de 2024 a janeiro de 2025, de acordo com o IBGE, o menor índice registrado no período desde o início da série histórica. Outro ponto é que algumas das funções citadas são consideradas mais técnicas, ou seja, exigem alguma qualificação. E muitos jovens que teriam os supermercados como seu primeiro emprego preferem trabalhos no setor informal, que oferece maior flexibilidade de rotina, ou seja, há dificuldades no preenchimento de vagas, inclusive que exigem menor qualificação. O levantamento também constatou que 6 em cada 10 empresas têm dificuldades não só de contratar, mas também de manter trabalhadores em seus postos. Da Rádio 2, Milena Abreu. Depois de dispararem e baterem recorde em 2024, vendas de veículos eletrificados seguem em alta neste ano. Em fevereiro foram quase 13 mil unidades de modelos totalmente elétricos ou híbridos, aqueles movidos a bateria e também a combustível.
alta de 24% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a BVE. Já números da Anfave, a entidade que reúne os fabricantes de veículos, indicam que em fevereiro foram vendidos 185 mil 0 quilômetros no país. Ou seja, dá para dizer que os eletrificados responderam por cerca de 7% do mercado. A BVE calcula que estão em circulação no Brasil cerca de 420 mil veículos eletrificados. Da Rádio 2, Humberto Ferretti. 21 de março é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. A data, definida pela ONU, tem como proposta principal estimular a luta contra o preconceito e reconhecer a batalha e as conquistas de direitos sociais para todas as raças. E por que o dia 21 de março? Porque nesse mesmo dia, mas em 1960, milhares de negros saíram às ruas na África do Sul para protestar contra uma lei que limitava os lugares onde eles podiam estar. A manifestação, que começou de forma pacífica, acabou de maneira trágica. As tropas do exército sul-africano atiraram contra a multidão, matando 69 pessoas e ferindo outras dezenas no episódio que ficou conhecido como o Massacre de Shaperville. Atualmente, de acordo com o IBGE, a população negra, formada por pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, é maioria no Brasil, representa 56% da população total. Apesar da vantagem numérica, as pessoas negras são minoria quando o assunto é oportunidade e acesso a direitos fundamentais, como moradia, saúde, educação e segurança. Parte importante da luta por uma sociedade mais justa é combater o chamado racismo institucional, que é a discriminação praticada em instituições. O setor jurídico é um exemplo. De acordo com números do Conselho Nacional de Justiça, negros são apenas cerca de 2 de cada 10 servidores da Justiça brasileira, o que, na opinião da advogada e secretária-geral adjunto da OAB São Paulo, Viviane Scrivani, é uma prova da invisibilidade da população negra. O que se espera do judiciário não ocorre na própria Casa de Justiça, né, que é a igualdade perante a lei. Então, somente com políticas concretas e urgentes é possível a gente mudar esse panorama a curto prazo. A invisibilidade desses grupos, ela é real, ela é triste e ela precisa ser combatida. A luta contra o racismo institucional precisa envolver não só os órgãos de governo, mas também as entidades da sociedade civil. Consciente de seu papel como uma das mais importantes entidades que representam a sociedade, a Ordem Paulista tem trabalhado para garantir uma maior representatividade da população negra, o que, para Viviane Scrivani, é fundamental para a construção de um ambiente mais igualitário. Nós tivemos a instituição de uma política de participação da advocacia negra na gestão do OAB. Isso começou a vigorar em 2021, a política de 30% da diretoria ser composta por pessoas negras. E isso a gente já consegue identificar esse avanço. Se não fosse, por exemplo, a instituição dessa política, eu hoje não estaria aqui dando essa entrevista na qualidade de diretora de uma seccional. Mas a gente precisa ir além, né? Nós ainda temos ações que são necessárias para que as pessoas consigam se sentir efetivamente representadas. Porque as pessoas, a partir do momento que elas veem nós, pessoas negras, em posições de liderança, elas conseguem saber que existe uma possibilidade delas avançarem. Essa representatividade que a OAB consegue trazer, não apenas na diretoria, mas nas suas ações, é um fator bastante importante para combater o racismo estrutural que nós temos na nossa sociedade. Importante lembrar que, no Brasil, a prática do racismo é crime inafiançável e não prescreve. A pena prevista é de reclusão de 2 a 5 anos, tempo que pode dobrar se o crime for cometido por mais de uma pessoa. Da Rádio 2, Milena Abreu. Cotações, feiras e eventos, pecuária e mercado agrícola. As principais notícias do campo você confere agora. Eu sou Humberto Ferretti e esse é o Giro Rural. O preço do milho caminha para fechar o mês de março em alta. Até agora o grão ficou 3% mais caro, cotado a R$ 90 a saca. Sem esquecer que em fevereiro ele já tinha subido 16%.
Além de a demanda estar aquecida, tem pesado a redução dos estoques. Eles estão em torno de 2 milhões de toneladas, o que não cobre nem de longe o consumo de milho no Brasil, que deve ficar em quase 90 milhões de toneladas em 2025. Já a mandioca ficou mais barata nos últimos dias. Dados do CPEA indicam que a tonelada foi cotada a R$ 557. O preço tem perdido força mesmo com o tempo seco, que costuma dificultar a colheita da raiz. A demanda no momento é baixa, sem falar que muito produtor está interessado em vender para fazer caixa e aceita negociar a mandioca disponível, mesmo que por valores menores. E a CEAGESP divulgou o balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Estão mais caros, por exemplo, abacaxi, mamão formosa, tomate, mandioquinha, alface, couve-manteiga e ovos. No caso de itens como banana prata, figo roxo, abobrinha, pimentão, pepino caipira, vagem e batata asterix, os valores estacionaram. Já entre os produtos que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar goiaba, limão, chuchu, beterraba, manjericão e cebola nacional. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. A jabuticaba brasileira conquistou posição de destaque entre as melhores frutas do mundo. O Taste Atlas, que é uma conceituada enciclopédia online especializada em gastronomia, atualizou o ranking das 100 melhores frutas do mundo. E a jabuticaba é a única brasileira a aparecer no top 10. Fruta doce de casca roxa bem escura e polpa branca, o fruto da jabuticabeira aparece na 10ª colocação, com nota 4,5. O máximo é 5. O ranking é feito com base na avaliação de usuários da plataforma. E essa não é a primeira vez que a jabuticaba aparece. Em 2023, por exemplo, ficou na vice-liderança, atrás apenas do mangostão, ou mangostim, como também é conhecida a fruta exótica, de origem asiática, que tem um sabor doce e levemente ácido. Na mais recente edição, a liderança é de uma fruta chinesa chamada Rhodakina noussas, um tipo de pêssego. A Truskawska kazubska, um tipo de morango cultivado na Polônia, aparece na 2ª colocação. Entre os 100 primeiros colocados, o ranking traz outros 2 frutos de origem brasileira. O açaí, na posição de número 49, com 4,2 pontos, e o guaraná, com 4 pontos, na posição de número 82. Da Rádio 2, Milena Abreu. Os derivados da cannabis se tornaram aliados no combate à insônia. Essa condição afeta muita gente e está ligada muitas vezes à ansiedade e ao estresse, segundo a psicóloga Maria Klein. Oi, eu sou Fabiola Altran e neste Saúde e Bem-Estar a conversa é sobre essa alternativa para tratar problemas relacionados ao sono. A psicóloga Maria Klein diz que há várias causas para a insônia e que os derivados da cannabis são aliados para amenizar esse distúrbio. A insônia pode vir de uma rotina insalubre, cafeína à noite, exercício físico, banho gelado de noite, porque a gente está vivendo uma geração meio estranha, né? Que pega tudo e quer fazer tudo ao mesmo tempo sem entender que essas coisas têm que estar em sintonia. Então, existe esse tipo de insônia, existe uma insônia por depressão, existe uma insônia medicamentosa. Então, é importante que a gente primeiro entenda que insônia é essa. E a cannabis ela pode ser sim muito efetiva, porque os fitocannabinoides, que é o que a gente usa na medicina canábica, que são os componentes químicos da cannabis que estão presentes nas plantas, só que eles mimetizam de forma tão interessante os nossos endocannabinoides que os nossos receptores canabinoides recebem e assumem como se a gente mesmo estivesse produzindo aquele fitocannabinoide. A especialista explica como essas substâncias atuam. Existem canabinoides que ajudam e muito a regular o sono, porque todos os canabinoides, eles alimentam o nosso sistema endocannabinoide. É um sistema super importante porque é o sistema que leva a gente para a homeostase, para o equilíbrio.
Então, de forma prática, você está dirigindo o seu carro, ouviu uma freada. Naquele momento, o teu sistema nervoso se desorganizou. Seu coração dá uma acelerada, você pode até suar, você tem uma tensão na mandíbula, nos músculos. Por quê? Porque o seu corpo está se preparando para talvez ter que fugir. Você pode estar em perigo. Então, existe todo um preparo. E é natural e é saudável que tenha. Quando você percebe que aquela freada foi longe, que está tudo bem, que você está em segurança, o seu corpo tem que voltar ao equilíbrio. Ele tem que voltar ao estado que ele estava antes da freada. Quem determina o tempo que seu corpo vai levar para fazer isso é o sistema endocannabinoide. Então, quando a gente desorganiza o sistema endocannabinoide, a gente desorganiza muita coisa, e uma das coisas é o sono. A psicóloga Maria Klein esclarece como esse sistema pode se desorganizar e de que forma os derivados da cannabis podem ajudar a pessoa a retomar o equilíbrio nesse sentido. A idade desorganiza porque a gente passa a produzir menos canabinoides, o estresse, o trauma, as doenças neurodegenerativas, tudo isso faz com que o nosso sistema fique desorganizado. E um sistema desorganizado é um sistema em desequilíbrio. E equilíbrio, na ciência, é sinônimo, sinal de saúde. Então, quando a gente usa os canabinoides para uma insônia, eles são efetivos, primeiro porque eles regulam esse sistema endocannabinoide. E segundo, porque eles têm componentes específicos que modulam certas áreas nossas. Então, por exemplo, a gente tem o CBD, que é um dos canabinoides, que é o canabidiol, que ele ajuda a desinflamar o organismo. Então, claro, quando a gente está mais inflamado, a gente tem muito mais dificuldade de fazer tudo, inclusive dormir. Ele modula também a liberação de melatonina e, com isso, ele ajuda a melhorar o sono REM, que é essencial para esse descanso pleno. Maria Klein diz ainda que há um outro canabinoide mais recente, que é o CBN, que tem uma ação muito potente de induzir o sono. Esse podcast é uma produção da Rádio 2. Oi, eu sou Fabiola Altran e estes são os destaques de hoje. Com a alta da Selic, o Brasil entra para a posição de número 4 entre os países com maiores taxas de juros reais do mundo. É o que mostra um levantamento das consultorias Moneyou e Lev Intelligence. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decide manter o limite para deduzir gastos com educação no imposto de renda. Pelas regras atuais, esse valor chega a R$ 3.561,50. O julgamento no plenário virtual segue até esta sexta. Distrito Federal registra o primeiro caso de sarampo desde 2020. A paciente é uma mulher entre 30 e 39 anos com histórico de viagens internacionais, que não precisou ser hospitalizada. 2 jogos fecham a rodada 13 das eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026. Equador e Venezuela às 6 e Uruguai e Argentina às 8h30 da noite. E começa no fim de semana o Campeonato Brasileiro Feminino. Dos 6 jogos, destaque para Internacional e Bahia, Palmeiras e Bragantino e Cruzeiro e Grêmio. Da Rádio 2, Fabiola Altran. Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. E agora vamos para o Brasil 61. Notícias com credibilidade. Termina nesta sexta-feira o prazo para inscrição das entidades interessadas em operar rádios educativas em frequência modulada em 311 municípios das 5 regiões do país. A entidade interessada deverá encaminhar a documentação exigida para cada localidade de interesse. A inscrição deverá ser feita obrigatoriamente pela Plataforma de Cidadania Digital do Governo Federal. A diretora do Departamento de Radiodifusão Pública, Comunitária e Estatal do Ministério das Comunicações, Daniela Schettino, explica a relevância das rádios educativas para a população brasileira e a importância de difundir essas emissoras pelo Brasil. As rádios educativas,
elas são muito importantes de terem no país inteiro, em diversas localidades, porque além de trazerem conteúdos de informação, de utilidade pública, tem uma questão também educativa, estão sempre vinculadas a alguma universidade, quando a rádio não é diretamente de uma universidade, então leva produção científica, leva conhecimento e leva também cultura, claro, e também uma cultura da região, uma cultura local. Então elas são extremamente importantes da gente difundir essas rádios em todos os locais do país. Este é o primeiro edital do Plano Nacional de Outorgas de Rádios Educativas, lançado no dia 18 de dezembro do ano passado. Ainda há previsão de lançamento de mais 3 editais até 2026. Para mais informações, acesse gov.br/mcom. O projeto de lei complementar que permite a estados e municípios usarem até 31 de dezembro de 2025 recursos represados antes destinados a procedimentos de saúde relacionados à Covid-19 será analisado pelo Senado Federal. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados no último dia 18 de março. Segundo o autor da matéria, deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, os recursos que já estão nas contas das prefeituras e dos estados totalizam 2 bilhões de reais. Pelos termos da matéria, gestores do Sistema Único de Saúde, o SUS, também vão poder alterar a destinação de outras verbas repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde, o FNS, aos fundos de saúde locais, sem a necessidade de seguir compromissos aos quais os recursos estavam vinculados. A medida valerá para repasses feitos até o dia 31 de dezembro de 2023 em transferências regulares e automáticas. Na avaliação do relator da proposta na Câmara, deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, a realocação desse dinheiro contribuirá para a melhoria dos serviços de saúde. A primeira vez que o Congresso Nacional autorizou que gestores de saúde mudassem a destinação de recursos de anos anteriores, que normalmente devem voltar ao FNS, foi em 2020, devido à pandemia de Covid-19. À época, a medida foi estendida até 2021. No ano seguinte, houve uma nova prorrogação até o fim de 2023. No ano posterior, uma lei complementar estendeu o prazo até dezembro de 2024. Com informações da Câmara dos Deputados, reportagem Marquesan Araújo. Doutor Ajuda. Informação em saúde e bem-estar para você se cuidar melhor. Nesta edição do Doutor Ajuda, vamos falar sobre a catapora. A médica infectologista, doutora Miriam Dalben, nos fala o que é catapora e quais os sintomas. Olá, ouvintes! A catapora, também conhecida como varicela, é uma doença viral bastante comum, principalmente em crianças. A catapora é causada pelo vírus varicela zoster e é extremamente contagiosa, espalhando-se pelo ar ou pelo contato com as lesões de pele de uma pessoa infectada. Os sintomas começam com cansaço, febre, dor no corpo, seguidos de pequenas bolhas vermelhas na pele que coçam muito. Em crianças saudáveis, a catapora dura cerca de 1 semana, mas em adultos, gestantes e pessoas com sistema imunológico mais debilitado, ela pode se tornar uma doença grave, com complicações sérias. Então é sempre bom ficar atento. Caso suspeite que seu filho apresente catapora, procure atendimento médico para o correto diagnóstico, pois a catapora é bastante contagiosa. Entre no site www.portaldoutorajuda.com.br ou acesse as redes sociais do Doutor Ajuda e acompanhe todos esses conteúdos completos e muito mais. Doutor Ajuda. Informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. www.portaldoutorajuda.com.br. Maricampo. Notícia com credibilidade e os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Agora, InfoNews. Sexta-feira, 21 de março de 2025, está entrando no ar mais um InfoNews.
com as últimas notícias do Brasil e do mundo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu arquivar a denúncia contra 2 homens que eram acusados de furtar 15 centavos e uma carteira de documentos. O caso foi arquivado por princípio de insignificância. O acontecimento tramitou por quase 7 anos na Justiça, mesmo após todos os pertences terem sido devolvidos. Não demonstra elevado grau de ofensividade, presença de periculosidade social da ação, alto grau de reprobabilidade do comportamento ou expressiva lesão jurídica, disse Dias Toffoli na decisão tomada no dia 25 de fevereiro. Após a denúncia no Ministério Público de Goiás, os acusados foram presos em março de 2018. O juízo de primeiro grau entendeu que não havia necessidade para a ação penal. O Ministério Público acionou a solicitação da não aplicação do princípio de insignificância e venceu. Os acusados foram pedir habeas corpus ao STF. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais informações aqui no nosso InfoNews desta sexta-feira. Continue ligado. Você conferiu InfoNews, com as notícias e acontecimentos do Brasil e o mundo. InfoNews. Fique por dentro dos lances, das novidades e das notícias. Radar Esportivo. Olá, ótima sexta-feira para você. Hoje, 21 de março de 2025. Eu sou Kleber Salles e você vai conferir agora as últimas notícias do esporte. E a gente começa destacando o jogo entre Barcelona e Osasuna, que originalmente foi marcado para o dia 8 de março, né? Mas foi adiado devido ao falecimento do médico do Barcelona, Carles Minhago Garcia, poucas horas antes da partida. A nova data para o confronto foi definida para o dia 27 de março de 2025 pela Federação Espanhola de Futebol, a RFEF. A decisão de remarcar o jogo para essa data gerou insatisfação de ambos os clubes. O Barcelona argumentou que vários de seus jogadores, como Rafinha e Ronald Araújo, estarão retornando de compromissos internacionais, o que pode prejudicar o desempenho da equipe. Já o Osasuna destacou que terá outro jogo importante contra o Athletic Bilbao apenas 2 dias depois, o que comprometerá o descanso dos atletas. Apesar das propostas de datas alternativas apresentadas pelos 2 clubes, a RFEF manteve a decisão de realizar o jogo no dia 27 de março, justificando que o calendário apertado não permitia outra solução. Além disso, a La Liga ajustou o calendário do Osasuna, adiando o jogo contra o Athletic Bilbao para o dia 30 de março para minimizar os impactos. Eu sou Kleber Salles e volto daqui a pouco com mais esporte nesta sexta-feira. Fique ligado. Você conferiu Radar Esportivo, com os lances, novidades e notícias do mundo dos esportes. Saiba mais sobre seus direitos. A Hora do Consumidor. Hora do Consumidor, chegando nesta sexta-feira, 21 de março de 2025. E olha, loja não quer trocar um presente com defeito. Pois é, a Letícia Nunes de Fortaleza ganhou um presente com defeito, mas a loja disse que só quem comprou pode trocar. Isso está certo? Olha, Letícia, pelo artigo 18 do CDC, qualquer pessoa que esteja com o produto tem direito à troca se houver defeito, independente de quem comprou, viu? Fica atento então aí, viu, Letícia, né? Das próximas vezes aí, ou quando surgir essa situação, você já fica sabendo, viu? Eu sou Kleber Salles, esse foi o Hora do Consumidor, nesta sexta-feira. Você conferiu a Hora do Consumidor. Seus direitos você tem que saber. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, dicas de saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. E hoje eu vou falar da abobrinha. Tem abobrinha aí na sua alimentação? Olha, ela é um dos vegetais ricos em água e que tem boas quantidades de fibras, vitamina C, também caroteno e minerais, além de ser fonte de cálcio, fósforo e potássio e ser muito baixa em carboidratos.
Como tem um gosto muito suave, a abobrinha é muito versátil e pode ser consumida crua ou cozida em sopas. Também saladas ou acompanhamento de pratos de carnes ou peixes, por exemplo. Alguns benefícios da abobrinha passam hoje por aqui, hein? Ela ajuda na formação dos ossos e também dos dentes. Sabia disso? Ela ajuda no controle do diabetes e ela previne a prisão de ventre, entre outros benefícios. Gostou, né? Já tá até pensando em colocar a abobrinha agora na sua dieta. Faça isso, experimenta. Nada dessa carinha feia. Ah, eu não gosto. Experimenta. Tenho certeza que vai fazer muito bem para sua saúde. Tchau, tchau. Dicas de saúde. Informação Maricampo. Muito bom dia, você está no Jornal Maricampo. Aqui você amanhece o dia muito bem informado. Mas eu gostaria de falar nesta manhã do Kit da Construção, que está há mais de 30 anos no mercado norte rio-grandense. Variedades em materiais de construção, em tintas, hidráulicos, ferragens, elétricas, PVCs e muito mais. Descontos que variam de 5% a 15%. Aceitamos cartões de crédito, pagamentos também no débito, Pix ou à vista. Kit da Construção, Rua dos Canidés, 1479, Alecrim, Antiga Avenida 6. Fone 84-3213-2881. Kit da Construção, a sua melhor opção de inverno a verão. Vamos falar do restaurante Paçoca de Pilão, o melhor restaurante do Litoral Sul, que vem desde 1990, trazendo o melhor da gastronomia para quem circula nas nossas belas praias. Se você vai para o maior cajueiro do mundo, tem de esticar sua viagem para conhecer o restaurante Paçoca de Pilão e comer aquela paçoca incrível. Quer fazer seu pedido? Ligue agora, 3238-288 ou no WhatsApp 99652-8024. E ainda, você pode fazer o seu pedido no aplicativo Gumergol. Restaurante Paçoca de Pilão, o ponto de encontro com a felicidade. Avenida Deputado Márcio Marinho, 5708, em Pirangi do Norte. A Lamartine Locações é uma empresa potiguar especializada em furos e cortes em concreto armado. Serviços esses voltados para a parte técnica da engenharia. Furos para passagem de dutos para ar-condicionados, incêndio, elétrica e hidráulica. Contatos através do fone 849-9988-9921 ou pelo site lamartinelocações.com.br. Está procurando passeios turísticos para você ou para alguém especial? Indicamos a Terra Molhada Turismo de Aventura, a maior empresa de passeios do Litoral Sul. São várias opções de destinos e roteiros de tirar o fôlego. O incrível passeio de quadriciclo pelas famosas lagoas do Litoral Sul. Tudo isso você encontra com a Terra Molhada, com o melhor preço da região. Quer fazer a sua reserva? Fale agora mesmo no WhatsApp 849-8143-8825. Repito, 849-8143-8825. Venha se divertir e ter momentos inesquecíveis com a Terra Molhada. Turismo de aventura. Alô, ouvinte, se você está procurando uma opção gostosa e prática para seu almoço, venha conhecer o restaurante Churrascaria Recanto do Sul, de segunda a sábado, das 11 às 14 horas. Um self-service completo espera por você, com aquele churrasco de dar água na boca. E tem mais, uma seleção de sobremesas incríveis também à sua disposição. O restaurante e churrascaria Recanto do Sul fica na Avenida Joaquim Patrício, 1579, em Pium, ao lado do posto Ali. Mas, se não puder ir pessoalmente, o delivery mais rápido da região está disponível. É só chamar no WhatsApp 849-9630-5093. Restaurante e churrascaria Recanto do Sul, o melhor almoço do nosso litoral. Tá com saudade de viajar? A Pousada Colina dos Flamboyantes é o lugar. Aqui você se hospeda em apartamentos rústicos, oferecendo conforto e privacidade, além do contato direto com a natureza.
temos um restaurante independente, trazendo o melhor da gastronomia. A Pousada Colina ainda oferece várias opções de lazer. Temos um salão de jogos com sinuca, ping-pong, cantinho da leitura, redário para dar aquela descansada, piscina e um novo mirante, com uma vista privilegiada e exuberante da cidade. Dispomos de passeios turísticos, com guias treinados. Traga sua família ou amigos e venha viver momentos inesquecíveis. Pousada Colina dos Flamboyantes. Turismo preparado e seguro é aqui. Cerro Corá, a Suíça do Seridó. Na loja que eu vou, tem tudo que eu preciso. Variedade de materiais, o paraíso. Desde a base ao acabamento final, encontro de tudo, é sensacional. Quem te dá construção, é só inovação, materiais de qualidade, é a nossa tradição. Que te dá construção, tudo em um só lugar. Pra sua obra ou reforma, é só vir buscar. Que te dá construção, venha se surpreender. Com tanta variedade, você vai querer voltar e ver. Fone 84-3213-2881. Informação Maricampo. Jornal Maricampo, com Marcílio Dantas. Marcílio Dantas. E agora as notícias da Tribuna do Norte. Sete horas 46 minutos, continuamos com o nosso Jornal Maricampo nesta manhã de sexta-feira. Sexta-feira, 21 de março, ano de 2025. Especialistas alertam para risco de leptospirose em período chuvoso. As chuvas que chegaram a 200 milímetros entre as 7 horas do dia 13 de março às 7 horas da última segunda-feira, dia 17, Natal, trouxeram, além de alagamentos, o risco aumentado de doenças infecciosas, entre elas a leptospirose, transmitida pela bactéria Leptospira. A doença tem como principal vetor os ratos urbanos, que com certeza eliminam o agente infeccioso pela urina. O contato com a água contaminada comum em enchentes pode levar à infecção, em que a taxa de letalidade pode chegar a 40% nos casos mais graves, segundo dados do Ministério da Saúde. De acordo com André Prudente, médico infectologista, a leptospirose pode ser adquirida quando a bactéria presente na urina do rato entra em contato com a pele, mesmo sem nenhum corte. Campanha busca reduzir o número de acidentes com motos na região metropolitana de Natal. O número de acidentes com motociclistas no Rio Grande do Norte vem crescendo ao longo dos últimos anos e entrou no alerta dos órgãos de controle. Em 2024, as vítimas de acidente de moto foram a maior causa de atendimento no Hospital Valfredo Gugel, a maior unidade hospitalar do estado. Só em Natal, acidentes com motos e vítimas lesionadas cresceram quase 40% em 4 anos. Diante dessa realidade, a campanha Juntos pela Vida busca reduzir números de acidentes e vítimas. A campanha será lançada exatamente no dia de hoje, logo mais
às 10 horas, com o objetivo de conscientizar a população e reduzir esses números. O lançamento acontecerá na sede do Ministério Público do Estado, que fica na rua Nelson Geraldo Freire, número 255, no bairro de Lagoa Nova. Só para você ter ideia, o Hospital Valfredo Gugel, principal porta de entrada para acidentados de motocicleta de toda a região metropolitana da capital potiguara, registrou a média de um paciente por hora, dando entrada na unidade como vítima de acidentes de trânsito com moto este ano. Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano foram 1.399 pacientes nesse contexto. Durante o carnaval passado, 88 casos. A CESAP calcula que apenas uma cirurgia de ortopedia, como as que envolvem um acidentado de moto, custa cerca de R$6 mil, custo inclusive envolvendo apenas cirurgião e anestesista. PM escala 500 policiais para primeiro jogo da decisão entre América e ABC. A Polícia Militar do Rio Grande do Norte vai empregar um efetivo de 500 policiais na operação de segurança para o primeiro jogo da final do Campeonato Estadual entre a América e a ABC, que acontece neste sábado, dia 22, às 16 horas, na Arena das Dunas. Além da segurança nos arredores do estádio, a operação vai focar no patrulhamento em bairros como ações das torcidas organizadas. A informação foi repassada durante coletiva de imprensa na manhã de ontem, dia 20, no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. O Coronel Marinho, comandante do policiamento da capital, esclarece que a ação da Polícia Militar começa na noite de hoje, dia 21, nos arredores da Arena das Dunas, com patrulhamento das viaturas. No sábado, a atuação do efetivo no estádio está prevista para iniciar às 13 horas. Segundo o comandante, um trabalho de acompanhamento tanto da torcida do América quanto do ABC está sendo organizado. Ambas as torcidas terão locais específicos dentro do estádio e serão empregados cordões de isolamento para assegurar a segurança da partida. O jogo, portanto, não contará com torcida mista. Vamos agora para a previsão do tempo em Natal, capital do estado do Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira. O tempo em Natal para o dia de hoje. Previsão é de sol com nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, poucas nuvens. A mínima para hoje 25 e a máxima 30 graus. Umidade relativa do ar, a mínima 67 e a máxima 91%. Nesse instante está um pouquinho quente. Termômetros marcam 25 graus centígrados. E atenção para a Tábua de Marés. Hoje, sexta-feira, 21 de março, Natal amanheceu o dia com o nascer do sol às 5h24 e o pôr do sol será às 17 horas e 31 minutos. Pré-mar e baixa-mar, podemos observar que a primeira baixa-mar foi a 1h39 e a seguinte baixa-mar será às 14 horas e 14 minutos. A primeira pré-mar será daqui a pouco, daqui a 3 minutos, e a seguinte pré-mar às 20 horas e 33 minutos. O nível da água está subindo neste momento. A pré-mar será dentro de 2 horas e 17 minutos. Teremos 12 horas e 6 minutos de sol. O trânsito solar é às 11 horas e 27 minutos. Você conferiu previsão do tempo e Tábua de Marés aqui dentro do nosso Jornal Maricampo, onde você amanhece o dia muito bem informado. Agora às 7 horas 54 minutos, 7h54, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso jornal, mas antes vamos trazer o nosso cafezinho tradicional. Esse é o nosso Jornal Maricampo, aqui você amanhece o dia muito bem informado e agora está na hora de trazer aquele tradicional cafezinho matinal, porque esse cafezinho... Café é sempre uma delícia. É sempre uma delícia. Que delícia! Hora do café! Vamos que vamos e já começando esse momento muito esperado pelos nossos queridos ouvintes da Rádio Maricampo, a Hora do Café, e a gente já inicia mandando aí
E, claro, com todo capricho, cafezinho para Lula Capistrano, Mandibão, José Edivaldo, Silas Cruz, Cariane Ribalta, Ângelo, lá em Nova Parnamirim, Cidinha do ABC em Angicos, Eli, também Getúlio Alves. Em nossa audiência temos o Cláudio Kleber, Helena Melo, Mônica Silva, o pessoal da Esperança Usinagem, Alchinildo Melo, José Edivaldo, Marlos Silva, Karine Ribalta, Flávio Alves, Sueli Bento também acompanha o nosso programa em Cidade Verde, Valquíria de Ser Rosado, Ricardo Fernandes, lá na Cidade Alta, o homem do estacionamento, Ricardo Pires em Recife, Pernambuco, Marcelo Almeida, Marcelo Henrique, Hugo Leonardo, Wellington Dionísio, Wellington Luiz, Carlos Mota, Tamácio, Rui Barbosa, Rivanaldo, Diva Lins, Josiane Vicente lá em Braga, Portugal, Valéria Ferreira e o meu amigo Marcos Brito, Denise Lisboa, Gorete, Gunter e Guedes, que é o trio Parada Federal, Oscar Ribalta, Léo Melo, Conceição, Otávio Lamartine, o nosso superintendente, Marlos Silva, Josenildo Correia, Sebastião Ribeiro, Maria Clara, do nosso comercial, Fabiano também em nossa audiência, Moisés Gondim, Kátia Rejane, Diris Gley, Michele Nunes, Sara em Catanduva, São Paulo, Ivan Ricardo, Daniel Oliveira e muitos ouvintes que nos acompanham de perto e da distância por esse Brasil afora e também pelo nosso querido estado do Rio Grande do Norte. Vamos agora servir esse cafezinho maravilhoso, porque esse café tá dando o que falar. Tá delícia. É, tá delícia, viu? Tá prometendo muito. Então vamos servir o café. Isso. Vamos caprichar. Vamos agora mexer o café. Isso. Que maravilha. E agora, depois de mexer o café, vamos beber o café. Um brinde ao nosso café matinal, gente. Que delícia. Novamente. Gostoso demais. Aplausos para os nossos queridos ouvintes. Eita, coisa boa. Mas quem vai tomar o café hoje conosco é o nosso amigo Guedes, o homem do kit da construção. E olha, ele disse o seguinte: Marcílio, eu fui comprar ovos de codorna ontem nos supermercados, mas estava faltando ovos de codorna. Acabou todo o estoque. Aí ele perguntou: mas quem será que acabou todo esse estoque? Você viu um rapaz aqui chamado Marco Brito e levou todo o estoque de ovo de codorna. Aí ele disse: não acredito, acabaram os meus ovos de codorna e quem levou foi exatamente Marcos Brito. Não acredito. Marcos Brito acabou o estoque de ovos de codorna. Aí eu digo: então, o que vai ser o café hoje? Ele disse: olha, o café hoje vai ser o kit da construção. Café do kit da construção para esta sexta-feira é buchada com farofa d'água só para meu amigo Marcos Brito ficar com inveja. Eu desconto. Vai ser buchada mesmo. E tome buchada. Convido o Marcos Brito para comer dessa buchada com farofa d'água. Tá vendo aí, Marcos? Agora não acabe mais o estoque de ovos de codorna, amigo. Assim você deixa o meu amigo Guedes inconformado, amigo. Que isso? Ô, Guedes. Até Dona Gorete vai comer buchada hoje? Não acredito, rapaz. Que isso? Olha, sinceramente, você. Pensar, ouça a voz do coração, pensamento do dia. No pensamento do dia para esta sexta-feira,
Tem coisas que Deus vai te contar, outras que Ele vai te mostrar, mas haverá momentos silenciosos onde a única coisa que você terá que fazer é acreditar, sem ver, sem sentir e sem ouvir. Lembre-se, é nesses momentos que Deus estará testando sua fé, sua maturidade e sua confiança. Você é um vencedor, você é uma vencedora. Na calma, tudo ficará bem. A todos, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado. Bom final de semana a todos. Segunda-feira nos encontraremos a partir das 7 horas da manhã em mais uma audição do nosso Jornal Maricampo. Forte abraço e até lá. Você ouviu direto da redação da sua rádio as principais notícias do Brasil e do mundo. Jornal Maricampo. Oferecimento. Kit da Construção. 3213-2881. Alecrim Natal. E Lamartine Locações e Serviços. 84-3237-0351. Em Pium, Parnamirim.